Antes que o galo cante, vamos continuar a falar do profeta Jeremias. Vamos entender algumas curiosidades, né, sobre o profeta Jeremias, para a gente, quando está, né, lendo, a gente está sempre entendendo a palavra. Esse nosso objetivo, né? Então, o profeta Jeremias, né, nesse mesmo tempo, chama-se, contemporâneo, tinham outros profetas, né? Quando a gente for chegar lá, que nós vamos chegar lá, né, porque profetas maiores são só 4, então, quando nós chegarmos nos profetas menores, a gente vai entender quando estiver falando sobre Sofonias e Abacuque, que é no mesmo período que o profeta Jeremias também profetizava. Até o profeta maior Daniel, também no finzinho assim do profeta, ainda está atuante, Jeremias está atuante, o profeta Daniel também entra, entendeu? Então, assim, para entender os períodos, né? Que, segundo lá em Daniel 9, versículo 1 e 2, até cita Jeremias, tá? Quando a gente chegar lá, a gente vai ver e aí vai lembrar que nós estamos falando e vamos entender. E uma outra coisa que nós temos que lembrar aqui, que ele era muito novinho, né? Por isso que ele estava naquela insegurança, né? Eu não sei falar e tudo, ó. Ele mandou o que eu mandava você dizer, você fala. Ele era muito novinho quando ele começou a receber essas informações dessa incumbência, né? Que foi, nós já lemos, consagrado desde antes dele estar no ventre da mãe, né? Então, preste atenção, ele foi sacerdote, que naquele tempo era assim, as coisas funcionavam de uma forma diferente, né? Hoje precisa de diploma, precisa de autoridade, precisa ser maioridade, hoje precisa para muitos poderes, né? Mas naquele tempo era diferente, as coisas funcionavam diferentes, né? Depois nós vamos entender também quando a gente voltar a falar sobre, lá no livro, né? Ou lembrar no livro lá quando foi a chamada, né? Do filho de Ana, né? Ele era criança, que ele foi levado, né, para o profeta, para o sacerdote, e aí nós sabemos da história, mas vamos aqui focar na história do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias, né, claro que todos os livros dos profetas têm esse ensino, traz isso para a gente, mas o Jeremias, ele é muito importante para a gente se ligar, né, do que realmente é profecia, né, que realmente é Deus falando através, né, de quem Ele quer. Então, porque as coisas aconteceram num período muito curto, né, do que foi profetizado e dos acontecimentos. Bom, então vamos continuar prestando bem atenção para a gente entender a Bíblia. E já falamos que o profeta Jeremias, ele profetizou mais para Israel. Não foi só para Israel, mas foi mais para Israel e até para os gentios. É importante agora entendendo como se lê e por que, né, ler, por que entender os profetas, né? É importante que vocês leiam agora, né, o livro e vocês vão compreender melhor. Mas hoje nós vamos, para finalizar, hoje, né, vamos trazer alguns versículos, né, vamos dizer assim, isolados, né, que a gente ouve muito, né, demais, sobre o livro do profeta Jeremias. Aí nós vamos trazer, né, a existência, né, claro, trazendo o que é trazido dessas palavras, né,
que é trazido para nós hoje, né? Mas vamos entender por que e para quem foi falado. Presta atenção, hein? Vamos falar desse texto que é o mais conhecido de Jeremias, né? Um dos mais conhecidos, né? Que diz, né? Jeremias 33:3, invocai-me, né? Clama a mim, né? Tem versão que diz, clama a mim e responder-te-ei, né? E anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então agora nós entendemos por quê, né? Isso aqui foi uma promessa, o quê? Promessa de paz e prosperidade. O que nós estamos lendo? Profecia. Então aqui Deus falou através do profeta Jeremias, profetizando, né, o que viria, né, porque ele sabia que eles iam ser cativos, né, os assírios e ali, né, Israel, sabemos que invadiu o reino do norte ali, né? Então ali foi antes de ser invadido. Ele já estava assim, ó, quando vocês estiverem lá, vamos falar na linguagem para vocês entenderem. Né? Tipo assim, Deus falou assim, ó, quando vocês vão ser levados, vocês vão estar presos, vocês vão ser cativos, vão ser judiados. Mas quando vocês estiverem lá, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabe. Porque assim diz o Senhor, Deus o quê? De Israel, a respeito das coisas que desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e as espadas. Presta atenção, hein? Então vamos entender, menino. Outra passagem que a gente ouve muito, agora você vai entender, né? Presta atenção, hein? Aqui no capítulo 29, olha, a carta de Jeremias aos o quê? Aos cativos de Babilônia. Então, sabemos que quem eram os cativos de Babilônia, né? O reino do sul, Judá que foi invadido por Babilônia. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, quando nós lê aqui, presta atenção, né? Que falar nesse negócio aqui, ó, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Então vocês sabem, está falando para o rei do sul, né? Porque eles estavam presos, tadinho, lá no Babilônia, Nabucodonosor, aquele danadinho, entendeu? Presta atenção. Aqui no capítulo 28, a luta de Jeremias, né? Quer dizer, Deus falando através de Jeremias, com o quê? O falso profeta. Entendeu, menino? Porque com o falso profeta Ananias. Entendeu? Que tinha os falsos profetas, ainda tinha isso, entendeu? Além de profetizar, tinha que combater os falsos profetas. Trazendo para os dias de hoje, não, assim, não é mera coincidência, né? Os de hoje, assim, só adivinhando número de CPF, fazendo show, falando que fulano e ciclano ia descer a sepultura, que não, agora não viu isso, que viu aquilo, adivinhando coisa, adivinhando o que você falou em casa, o que você comeu, entendeu? Presta atenção, hein? Já eles falam do reino do norte, mas já estamos falando as coisinhas que foi falado para o reino do sul, para Judá, entendeu? Para aquela linhagem de Davi, prestou atenção? No capítulo 5 de Jeremias, os pecados de Jerusalém e de Judá. Aí vocês vão lendo aí, entendeu? Entendendo, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Sim, mas eles não são fiel, entendeu? Presta atenção, hein? Dai voltas às ruas de Jerusalém, né? Vede agora, aí ele falou, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. Entendeu, menino? Porque já estão tudo lá assim, então... Lembra, está vendo aqui? Deus já falava através dos profetas sobre a verdade, que não há verdade. Não havia verdade. Né? Nós encontramos lá em Oséias 4, ali no versículo 1, né? Falando que não tinha conhecimento de Deus, não tinha verdade, o povo não tinha verdade.
Então, trazendo para os dias de hoje, isso é difícil de trazer essa verdade, né? Que não havia verdade, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, preste atenção aqui no capítulo 6. Jerusalém será sitiada. Sitiada é invadida. Então, a profecia sobre a invasão de Jerusalém. Sabemos que Foge, filho de Benjamim. Judá, né, o reino do sul, sabemos que tinha só 2 tribos, né? Que foi dividido, o reino do norte ficou com 10 tribos de Israel. E o reino do sul, 2 tribos, que é a tribo de Benjamim e de Judá. Preste atenção. Fuge, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta, presta atenção, hein, porque da banda do norte, né, da lá do norte, dos 10 tribos, surge o quê? Um grande mal, uma grande o quê? Calamidade, entendeu? A famosa e delicada o quê? A filha de Sião eu deixarei em ruínas. Entendeu? Vocês lêem tudo aí, É importante, muito importante estudar, reler o capítulo 23 em diante. Do capítulo 23 em diante, muito importante, gente. O renovo de Davi. Presta atenção. Presta atenção. O que foi falado, o que foi profetizado? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de quem? De Israel. Contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensaste as minhas ovelhas e as fugentastes, e delas não cuidaste. Mas eu cuidarei, eu vos castigarei, né? A maldade, vou castigar a maldade dessas vossas ações, diz o Senhor. Aí para a gente ir lá lembrar, né? Lá no livro no Evangelho de João, né? Ali no capítulo 21, que Jesus ali na despedida, Jesus Cristo já ali, né? Ali já era Jesus Cristo, ressuscitado, falando ali com Pedro. Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? Falou 3 vezes. Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Entendeu? Mas os Pedros da vida, os Pedros das religiões, que em vez de unir, dividiu tudo, fizeram um montão de estatutos, cada um cuidando do seu. Pegaram as ovelhas para eles, cada um tem as suas ovelhas, cada um cuida das suas ovelhas. Se uma ovelha pula para o outro aprisco, já não é ovelha, já tem problema, tá de mal, isso, entendeu? Vira inimiga, entendeu? Presta atenção, hein? Olha aqui a profecia, mas Deus está vendo. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, presta atenção, hein? De todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus pastos, seus apriscos serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores. Os pastores da graça, né? Entendeu? Porque os pastores que não, da circuncisão, pegaram as ovelhas todas para eles. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz Yahweh. O livro de Jeremias, né, desse profeta Jeremias, é muito rico em informação para entendermos o período, né, do reino dividido, né, reino do norte e reino do sul, como já falamos, né, como já explicamos, né? Então, o reino de Israel e Judá. Então, nós entendemos, falamos há pouco, né, que Deus é que falava.
Então, não é os profetas que falavam. Os homens, ali foi dado, né, como nós temos, está lá em Efésios 4, versículo 11, né, foi distribuído dons de profetas, né, a quem ele queria, Deus queria usar para falar, porque Deus é que falava, Hebreus 1:1. Não é verdade? Presta atenção, hein? Então, o livro de Jeremias é muito rico para nós entendermos isso, que é Deus falando, né? Então, o livro de Jeremias aqui, ele é muito rico para nós entendermos, né? Que aqui, Jeremias, ele profetizava, eu já falei, né? No vídeo anterior, que muitas das vezes os profetas, às vezes de Judá, profetizavam para o reino de Israel, o reino do norte, né? E às vezes também vice-versa. Não necessariamente os profetas do reino do sul só profetizavam para o reino do sul, não. Entendeu? Porque era Deus que falava. Então é Deus que conduz, né? Que conduz, sempre conduziu. Deus de lá da retirada dos hebreus, da retirada do Egito, até os dias de hoje, né? Deus é que conduz, né, o ser chamado de humano em triunfo, não é verdade? Preste atenção, hein? E quando ele quer falar, ele falou até através da jumenta, né? Aí fala, de várias maneiras, como está em Hebreus 1:1. Então, lembre-se bem, Jeremias é um profeta muito rico para nós entendermos de uma vez por toda que é Deus falando, né? Através dos profetas. Não é o homem que quer, entendeu? Não é o homem que é o profeta desviando CPF aí fazendo show. Não. Então, presta atenção. Os livros de Jeremias foi o quê? Numa época que ele estava profetizando, já falamos sobre isso. O que é profetizar? É falar uma coisa aqui que vai acontecer lá, né? Então, é uma escatologia, né? É falar de um tempo distante, um tempo, né? Então, preste atenção. Jeremias, ele profetizava sobre o que iria acontecer com o povo do reino do norte, né? Israel, o que iria acontecer com Israel, né? Porque falamos, a Síria veio ali, né? E levou-os, né? Aquele povo cativos. E desgovernou aquele povo todo e acabou com Israel, né? Que depois o povo misturado, né? Tudo. Depois nós já falamos sobre isso, da onde veio aquele povo se agrupou ali em Samaria, que são os samaritanos, o povo que fizeram os casamentos, né? Se misturaram, o povo e tudo. Mas o que nós temos que prestar atenção nesta aula hoje é essas informações do livro de Jeremias, né? Para a gente entender, quando a gente às vezes está numa pregação, um culto, um estudo, que alguém está falando sobre o livro de Jeremias, agora vocês vão entender, né? Lembrar do tempo, quem foi, por que foi, o que foi, por que estava falando isso, por que estava falando aquilo. Que nós às vezes falamos textos isolados, né? Muito bem, né? Trazendo para os dias de hoje, mas nós precisamos entender a história. Então, o livro de Jeremias era uma profecia, né, de Deus avisando, falando com aquele povo que ele sabia que ia ficar cativos. Eles foram os assírios, quando invadiram e levaram eles cativos, eles ficaram 70 anos, né, presos, cativos. Entendeu? Preste atenção, hein? Então, toda vez que você lê Jeremias, você vai entender que era Deus falando para aquele povo que o que ainda iria acontecer. Tá bom? Se inscreva, deixe seu like.